Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje eu estou vendo uma pessoa que há muito tempo eu não vejo, é a Roberta, né? Quanto tempo, Roberta? Foi minha aluna 200 anos atrás. Que bom vê-la aqui, né? Seja bem-vinda à nossa casa. Pessoal que nos acompanha online toda quarta-feira, nosso muito obrigado, né? Chegando o Natal. A gente fala que o Natal é nascimento de Cristo, mas é momento de reflexão, de a gente rever o ano que a gente passou, momento de perdoar, momento de comemorar o que a gente passou, que não foi fácil, né? Eu falo que esse ano que passou não foi nada fácil, acho que para ninguém, mas a gente está aqui com a graça de Deus, então só agradecer, né? Agradecendo a equipe espiritual que toda quarta-feira mantém essa casa, que prepara essa casa, para a gente receber os fluidos vitais através do passe e através da palavra do Evangelho, que será feita hoje pela nossa irmã Jaciara. Hoje a palestra da Jaciara ela vai falar sobre resignação. E quando a gente adentrou a casa, a gente recebeu um papelzinho. A doutrina de Jesus ensina obediência e resignação. Duas virtudes que são companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundem erroneamente com a negação de sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Para sermos resignados, precisamos aprender a não lamentar a nossa sorte e aceitar com submissão paciente os sofrimentos da vida. Eu falo que é uma das coisas mais difíceis na nossa vida terrena é essa, não se lamentar, né? Semana passada eu estava aqui reclamando de um mês que eu fiquei com catéter, né? Como a gente reclama. Nada nos acontece por acaso, Deus não erra de endereço e nos dói exatamente no local onde mais carecemos de remédio. Quando assim não aplicamos a resignação, desperdiçamos o aproveitamento que a prova dolorosa nos oferece e prolongamos a experiência reedificadora até que o consentimento do coração nos transforme. Allan Kardec. E é verdade, toda prova que a gente passa, toda resignação que a gente passa a aceitar, é uma prova vencida, né, no plano terrestre. Então, vamos agradecer por esse momento único, pedindo a Jesus, a equipe espiritual, que emana toda a sabedoria que a Jaciara tem, a gente sabe disso, para ela passar da melhor forma possível o Evangelho de hoje, a palestrinha de hoje. Então, que Jesus nos abençoe hoje, Jaciara, e a nós que estamos aqui para aproveitar essa sabedoria. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu só pôr mais para cá, que eu vou usar essa mão aqui. Esse texto que a Ivanete leu, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu também vou falar alguma coisinha disso, e não tem como fugir, né, daquilo que Kardec nos deixou. Eu vou tentar passar tudo aquilo que eu previ para hoje. E hoje a gente estava na escola e a Ivanete falava assim para mim: você não acabou essa palestra ainda? E eu falava para ela: Ivanete, você é intuitiva, eu sou professora, então eu escrevo, eu leio em voz alta, eu não gosto, eu apago e eu vou indo, né? Então demora muito para fazer, porque a gente quer fazer com que o conhecimento chegue para todos. Bom, vamos lá. Antes de eu falar de resignação e explicar o porquê que eu escolhi esse tema, ele é uma continuação da minha palestra de novembro. Em novembro eu falei para vocês sobre as dores da alma, mais especificamente do medo. E depois do medo, depois da prova, vem a resignação. Por isso que eu escolhi esses dois temas, tá? Bom, só para relembrar, quem não assistiu ainda, assiste. Está lá na nossa página do YouTube, a palestra, acho que foi dia 9 de novembro, se eu não me engano. Bom, quando a gente fala do medo, a gente sabe que o medo é o nosso maior demônio. E quando ele se instala realmente na nossa vida, ele acaba nos impedindo de repente, combater todas as nossas fraquezas, todos os nossos vícios, e acaba, de uma certa forma, gerando entre nós uma paralisia. Então, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não consigo. Eu preciso arrumar aquilo, mas eu não posso.
Eu quero emagrecer, mas eu não sei como. Eu preciso viajar, mas não sei. Então, assim, sempre a gente encontra um senão no medo. Ele está presente na nossa vida nas mais diversas situações. É lógico que tem níveis de medo, né? Cada um sabe aquele que dói um pouquinho mais. Só que quando a gente tem medo, a gente desperdiça muito a nossa vida, não é? A gente às vezes acaba deixando de fazer alguma coisa legal porque a gente está com medo. A gente de repente atrapalha os nossos planos, porque muitas vezes no meio do caminho a gente fala e se? E a gente acaba não indo para frente. Eu falo porque eu sempre fui muito medrosa. Ainda sou com algumas coisas, mas estou aprendendo aí um pouquinho mais calma, tá? Então o medo, de uma certa forma, ele é um padrão de pensamento. Eu coloco na minha cabeça uma ideia e eu tenho que fazer o quê? Para essa ideia não virar uma realidade ou para não me transformar numa obsessão. Eu tenho que clarear a mente. Só que aí, gente, o que acontece? Eu tenho muito medo de uma determinada coisa e de repente essa coisa vem. Essa coisa vira realidade. É o que eu mais temia: uma doença, luto, perda, trauma. Qualquer coisa que aconteça na minha vida virou realidade. Como é que eu faço para aceitar essa prova ou essa expiação que Deus me deu? Eu tenho que enfrentar de qualquer jeito. Eu já sou famosa porque eu adoro falar sobre a definição das palavras para a gente situalizar bem o que significa resignação. Se a gente for olhar no dicionário, resignação significa submissão à vontade de alguém ou ao destino. Ou seja, eu tenho ou sou obrigada a obedecer a alguma coisa. Ou é alguém ou é o destino, né? De uma certa forma, está subentendido que eu tenho que aceitar determinada situação. Como está escrito aqui nesse papel, a resignação é uma das virtudes que Jesus nos ensinou. E está lá nas bem-aventuranças. Lembram o que são as bem-aventuranças? Bem-aventuranças é tudo aquilo que Jesus nos falou lá no Sermão da Montanha. Então ele começa lá: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos. E nessas bem-aventuranças de uma certa forma, um resumo, uma síntese das leis morais que ele deixou pra gente. Então ele fala o quê? Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, nós podemos sofrer, mas tem algo bom. Mas aí eu posso pensar: mas peraí, como é que eu sofro e ainda eu ganho alguma coisa de bom nisso? As bem-aventuranças, se a gente for perceber, elas são sentenças programadas para uma má sorte, não é? Porque ele fala assim: bem-aventurados os que têm fome. Não é uma coisa legal. Bem-aventurados os que têm frio. Então ele sempre vem com uma sentença negativa, mas depois vem a promessa de uma coisa boa. Então quando a gente fala aqui no nosso caso dos aflitos, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, né? Então sempre que Deus nos deu alguma coisa de ruim, de forte, de pesado para a gente de uma certa forma enfrentar, Ele está nos dando a compensação. É que nós ainda não entendemos qual é essa compensação, né? No capítulo 5 do Evangelho tem um parágrafo dizendo assim: deveis considerar-vos felizes por sofrermos. Tem hora que eu tenho vontade de traduzir para o português mais atual, porque tem umas palavras difíceis, né? Deveis considerar-vos felizes por sofrermos, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra. Essas dores vos poupam séculos de sofrimento
e de dor. Sofrimento, perdão, e de dor na vida futura. Então, quando nós escutamos as palavras de Jesus, o que ele disse para nós? No mundo tereis aflições. Ele não falou para a gente que seria um mar de rosa, né? A gente já sabe pelo pressuposto que as pessoas que estão ouvindo e estão aqui são espíritas e sabem. Isso aqui é escola, a Terra é hospital. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender. Ainda bem que tem umas felicidades no meio, né? Porque se fosse só aprovação também ninguém aguentava. Mas a gente tem. Então quando ele fala, no mundo tereis aflições, ele complementa, vinde a mim, vós que estáis aflitos. Então ele já deu o caminho. A pedra, ó, tá aí. A gente só não segue porque não quer. A gente só não segue porque a gente é emocional e não racional, né? Na hora que as emoções afloram, e eu posso falar isso de cátedra, porque eu acordo rindo e vou dormir chorando, ou vice-versa. Então, na hora que as emoções afloram, a gente fica desesperada, né? Mas a gente tem que começar a ser um pouco mais racional. E está nas nossas mãos, né? Conforme as nossas leis e o livre-arbítrio, se a gente vai chorar ou se a gente vai sorrir, perdão. A gente já sabe que o desespero não vai favorecer ninguém. Então nós podemos suavizar ou amenizar ou até aumentar as nossas amarguras. Você já viu aquela história daquela pessoa que tem uma piadinha que fala assim, o cara foi no médico e falava assim, ai doutor, eu tô com aqui eu tô com o corpo todo dolorido, se eu aperto aqui dói, se eu aperto aqui dói, se eu aperto aqui dói, em todo lugar que eu aperto dói. Aí o doutor olha a mão e fala, mas é seu dedo que está machucado. Então é mais ou menos por aí. Tem pessoas que um dedo lastimam a vida toda. E tem pessoas que suportam as maiores dores com um sorriso no rosto. E a gente não entende por quê. Qual que é a palavra? Resignação, né? A gente não pode se lastimar e reclamar de tudo. Na hora que eu estava fazendo a palestrinha, quem é mais ou menos da minha faixa de idade vai lembrar que na década de 60 tinha um desenho que chamava Lip Heart. Eu nem lembrava o nome do desenho porque no Brasil tinha outro nome que eu não consigo lembrar. Mas era um desenho que era um leão, que chamava Lip, e uma hiena que chamava Heart. E o leão sempre fazia planos miraculosos para fazer um monte de coisa errada. E a hiena sempre achava que ia dar algum problema. Então ela vivia no desenho falando assim, ó céus, ó vida, que azar, isso não vai dar certo. Então é mais ou menos isso quando a gente reclama. Muito a gente está parecendo a hiena, né? A gente já está reclamando antes de acontecer as coisas. E quando a gente reclama muito, pensa na sintonia que isso atrai para a gente. Não é do espiritismo, mas é muito espiritual que as palavras têm poder, né? Se a gente frisar na negatividade, a gente vai atrair negatividade. Se a gente frisar na positividade, a gente atrai positividade, né? Quando eu me revolto, então, eu tenho muitas coisas que vão acabar saindo da minha vida. O que é? O ânimo, o otimismo, a esperança, a confiança. Porque quando a gente se revolta e principalmente tem medo de tudo aquilo que está acontecendo para a gente muitas vezes já vai reclamando. E isso, muitas e muitas vezes, em vez de nos ajudar, atrai para nós mais débitos, né? A gente sabe que a gente chega aqui devendo 100 e vai embora devendo 200. Porque a gente está consertando uma coisa e geralmente está estragando outra. É por isso que uma encarnação não dá. A gente acaba tendo um monte. Eu nem quero saber quantas eu tive e quantas eu vou ter. Deixa quieto, vamos fazer essa parte primeiro, né? E aí eu achei uma explicação espírita, que os espíritos nos contam, né? Que seria o equivalente da resignação ao sofrimento. Então os espíritos explicam assim: eu tenho uma dívida de R$100. Essa dívida deve ser quitada no prazo X. Aí Deus, na sua misericórdia divina, vai lá na contabilidade e fala assim: ó Jaciara, você desce, e desce é figurado, tá gente? Você desce
E se você me pagar R$1, mas cumprir esse R$1, eu quito sua dívida toda. O problema é que quando a gente chega aqui, a gente esquece todos os acordos. E aí, se eu fosse uma pessoa responsável, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa raciocinada, eu falaria o quê? Eu vou quitar rápido essa minha dívida para não ter que pegar mais. Mas não. A gente faz o quê? A gente chega aqui, arruma novos débitos e ainda sai devendo. Então, a gente pode ter certeza absoluta que o pagamento que nós fazemos aqui é menor do que nós devemos. Porque quando a gente vem para cá, a gente faz de uma certa forma, um planejamento reencarnatório. Então a gente sabe aquilo que a gente precisa enfrentar, quais são os meus desafios. Eu tenho certeza que aqui entre nós não tem ninguém com missão iluminada. Está todo mundo devendo aqui. Então a gente vem com um processo encarnatório e nesse processo está escrito, no meu caso, Josiara, seu filho vai se acidentar e você vai ter que sofrer muito ali, né? Então cada um vem com uma coisa. Agora imagina se o medo me paralisar e eu não me resignar com essa situação. Confesso que não é fácil, mas a gente vai tentando dia após dia, né? Quando a gente fala então em resignação, é o quê? É aceitar as nossas dificuldades, sejam elas quais forem, com sabedoria, perseverança, paciência, fé, humildade e amor. Tudo isso vai aliviar o nosso sofrimento. Teve uma época que a capinha do meu celular estava escrita assim: fé, amor e paciência. Durante acho que uns 3 anos eu não tirei aquela capa, porque eu queria olhar todo dia e ver aquilo ali. Fé, amor e paciência. E esse é um dos segredos, né? Jesus veio aqui e não falou para nós, sejam católicos, sejam espíritas, sejam evangélicos. Não, ele veio e falou, sejam amorosos. Amem o próximo como eu amo a vocês, não é? Amem os inimigos. Então ele só veio pregar lição de amor. Resignação, gente, e essa é uma lição muito importante, é não desistir. Porque tem muita gente que confunde a resignação com a aceitação incondicional. Eu estou naquela situação, eu vou sentar e vou deixar passar. Não, resignação não é desistir. Resignação é lutar, é prosseguir, é insistir enquanto houver saída. E para isso a gente usa 3 coisas: o raciocínio, a lógica e a ação. Então eu tenho que raciocinar aquele meu problema, aquele que eu tenho que aceitar, vamos supor que seja uma doença, eu tenho que aceitar porque é assim, certinho, eu vou passar por essa fase, então eu raciocino sobre essa doença. A minha lógica fala, eu posso sofrer, eu posso me recuperar, eu posso passar por tais provações. Agora a minha ação não fala, enfrenta e acabou, ou desiste porque não tem jeito. Não, a ação é insistir na cura, é insistir na solução. Então, se resignar não é só ficar sentado esperando a vida passar, tá? Resignar também é atitude. Se você for ver, né, até porque se não fosse para lutar, por que Deus ia dar para nós inteligência e razão? Eu vou deixar vocês todos burros e ignorantes, aí a gente não tem como resolver os problemas. Mas se Ele falou para nós, sejam perfeitos, se aprimorem, estudem, então a gente tem possibilidade de enfrentar todos os problemas, né? E aí eu coloquei aqui a respeito desse parágrafo uma historinha. Porque a gente fala assim, se não fosse para a gente crescer, transformar, né, e modificar tudo que acontece na nossa vida através do livre-arbítrio, a gente não conseguiria evoluir. E eu me lembro muito, já que eu estava falando da doença, da história de uma moça, uma senhora praticamente, né, que ela estava com câncer, eu não me lembro onde, e ela é brasileira e passou em vários meios de comunicação uma época, e ela tinha feito a opção de não fazer o tratamento, tá? Ela optou, falou, não vou fazer o tratamento, vai ser desgastante, eu quero enfrentar essa doença na minha casa. Me parece que ela ficou quase 2 anos lutando, mas ela não foi para o hospital.
ela não tomou remédio, ela não fez tratamentos paliativos. Ela se resignou? Sim. Ela aceitou a doença. Ela enfrentou? Não. Quem sabe a missão dela era lutar contra essa doença e viver? Nós não sabemos. Então, quando a gente tem uma notícia traumática, por qualquer motivo que seja, nós não podemos se entregar. Nós temos que lutar. Por qualquer motivo. Eu não tenho que me entregar. Deus não falou para mim, desce lá e a hora que você descobrir isso, você vai ficar sentada. Imagina se eu não tivesse levado meu filho para físio, ter o fono e falasse, não, vai ficar assim. A gente está lutando, mas a gente vai aceitando, tá? E aí o final é só Deus que sabe, né? Mas então, como que eu vou me resignar nos sofrimentos, nas dificuldades da vida, de uma maneira fácil? E aí eu separei algumas coisinhas. Primeiro, confiança em Deus, na sua sabedoria e amor. Deus nos criou imperfeitos, né? Como ele diz, simples e ignorantes, mas fadados ao quê? À perfeição. Então, nós vamos chegar, não igual a Deus, mas um dia teremos uma perfeição. E quem mais, além de Deus, vai nos indicar o caminho? Gente, a gente tem que lembrar, eu até marquei aqui porque eu nunca lembro. Deus é onipotente, quer dizer que ele tem um poder ilimitado. Ele é onisciente, quer dizer que ele possui todo o conhecimento. E ele é onipresente, ou seja, ele está em toda parte. Se ele, que é tudo isso, deu essa lição para nós, que estamos enfrentando hoje a Vanete brigou lá na escola e falou assim, ai meu Deus, eu não vejo a hora que acabe esse ano. Eu falei, Vanete, você está achando que dia 31 para o primeiro tudo vai sumir? Não vai não, filha. Você só vai estar mais descansada, mas vai continuar tudo do mesmo jeito, né? As mudanças não são assim de um dia para a noite. Segundo, compreender e aceitar a imortalidade do espírito. Todos os acontecimentos que nós passamos são passageiros. A gente tem que lembrar o que é 50, 60 anos de sofrimento perto de uma vida eterna. Ah, Jussiara, mas eu não lembro da minha vida eterna. Nem eu, mas eu estou confiante que ela existe, né? Eu ainda brinco sempre que eu falo assim, que Deus falou para mim, ó, vai, eu vou te dar 50 anos de lambuja para você fazer o que você quiser, porque depois a lambada vem, né? E é isso, a gente está aqui preparado para todo sofrimento, mas ele não é definitivo, ele é transitório, a gente vai passar. Lembra-se sempre de um exercício que a minha psicóloga, beijo Fer, a minha psicóloga fala para mim, os maiores problemas que você teve há 3 anos atrás, lembra deles hoje, como eles estão tão pequenininhos, né? Há 3 anos eu fazia um cavalo de batalha e hoje parece estar tão pequeno, né? Aceitar e compreender a lei da vida sucessiva, ou seja, nós vamos evoluindo de espíritos puros e ignorantes para espíritos sábios, celestes e angélicos, né? Não fiquem na ilusão, nós vamos voltar a se encontrar aqui, não sei se é nesse centro ou em outro, mas provavelmente nos encontraremos, né? E a gente tem que entender que todas as dificuldades que nós passamos na vida terrena são para nossa evolução. Gente, eu sei que às vezes é difícil, justamente por conta da emoção, mas a gente tem que sempre agradecer, porque Deus nos deu o sofrimento para elevação. E é o que a gente não concorda. Por que a gente fala tanto que o espírita, que a gente aprende pelo amor ou pela dor? Porque a gente não vê a lição fácil, a gente só quer o difícil, né? A gente só está sofrendo pelo difícil. E às vezes a lição está tão fácil ali perto da gente, a gente quer a maior, né? A gente quer a grande. Aceitar e compreender a lei da ação e reação. Através dessa lei, nós vamos corrigir todos os nossos equívocos e as nossas omissões. E aí, nós vamos entender os nossos sofrimentos. É lógico que nós não conseguiremos saber por que passamos por determinado problema. Mas quando eu aceito e eu entendo que eu atraio tudo que eu faço,
a gente começa a compreender melhor. Só que lembrando também, muito do que nós passamos não são problemas da vida passada, viu? São problemas que nós arrumamos hoje. Lógico, a gente tem karma anterior, a gente tem prova, expiação das outras encarnações? Sim, mas muitas vezes nós arrumamos problema nessa. E aí a gente vai levando. Entender, gente, que as promessas ditas no Sermão da Montanha, elas só podem ser cumpridas no decorrer da vida eterna, num processo de evolução do nosso espírito imortal, com todas as fragilidades, com todas as dificuldades, com todos os defeitos que nós temos, nós não vamos conseguir aprender todas as lições. Então, que a gente consiga ser melhor do que ontem, que amanhã a gente seja melhor do que hoje, e por aí vai, né? Lembra que a gente tem sempre os passos, a gente vai um por vez. Vai ter uma hora que você vai dar 2 para frente e 3 para trás, não tem problema, pega impulso e vamos embora. Aceitar que o homem pode realizar seu desenvolvimento com muito mais facilidade e menos sofrimento, submisso às leis de Deus. Ou seja, eu aproveito as minhas dores para conhecer e desenvolver as potencialidades divinas. E aqui eu quero dar um outro exemplo que quem me conhece mais a fundo já sabe. Quando o meu filho sofreu um acidente, o hospital achava uma demonstração de muita fé, a coragem que a minha família passou pelo problema, né? A resignação, a aceitação, a fé. E eles marcaram meu telefoninho lá, e sempre que tinha uma mãe passando pelo mesmo problema que eu lá no hospital em Linz, eles pediam para essa mãe me ligar. E aí eu consolava essa mãe pelo problema que eu tive. Eu consolei a Maria, que o filho Felipe teve um acidente de moto. Eu amparei a Sueli, que o marido dela, o Cláudio, teve um acidente de moto em profissão. E assim eu fui. Então sempre quando elas enfrentam um problema parecido, eles me mandam. Então assim, a Jaciara é forte. Não, a Jaciara está tentando se resignar com o seu problema. Como vocês têm que aprender a lidar com o seu. E gente, quando eu estou falando de problema, não interessa se é pequeno ou grande, porque quem dá a dimensão do problema somos nós. Então, às vezes, o mesmo problema que afeta a Keila não afeta a Nossa Senhora, a Cida. Eu já esqueci o nome, a verdade. Então, os mesmos problemas são atitudes diferentes, tá? Vamos lembrar que nós estamos aqui em trânsito e cada um faz a sua evolução. E nisso inclui sofrer mais ou sofrer menos. Vamos lembrar uma frase muito legal. Ter dor não é sofrer. Porque muitas vezes a gente pode passar pelas maiores dores que uma mãe, que uma filha, que uma irmã pode passar, mas o sofrimento é opcional. A dor é obrigatória, você vai doer, né? Um luto, uma perda, uma doença, você vai ter dor. Só que o sofrimento, ele vem do aprendizado, né? E aí, para encerrar, eu quero ler para vocês esse livro aqui. A Jamile é da cabeceira dela. Na semana passada, na outra palestra, eu falei desse livro que teve gente que mandou mensagem para mim perguntando o nome e tudo. Então é esse aqui, ó, Jesus no teu dia a dia. E eu quero falar da lição número 39, que tem um título sugestivo de Não Reclame. A reclamação constante é um péssimo vício que carece estipar-se o mais urgente possível. Você reclama da falta de dinheiro, porém a riqueza material tem levado muitos à ilusão e ao sofrimento. Você reclama da ingratidão alheia, porém, se recebesse pagamento pelo que faz, não teria recompensa no reino dos céus. Você reclama da saúde debilitada, porém, para muitos, quanto mais saúde do corpo, mais enfermidade da alma. Você reclama da esposa difícil ou marido?
talvez ela seja o resultado de sua própria imprevidência no passado. Você reclama da mesa quando não é farta, porém centenas de pessoas ainda morrem de fome todos os dias. Você reclama do seu corpo, porém há bilhões de espíritos desencarnados almejando a possibilidade da volta ao corpo. Você reclama que a vida é difícil, porém, considerando seu passado, as bênçãos que recebe todos os dias já são até imerecidas. Reclamar de quê? E aí começa a lição. E torcendo, ou assim, de uma certa forma, vibrando muito para que cada um consiga encontrar a resignação para o seu problema. Boa noite, gente. Obrigada.